Se você acompanhou todos os episódios desse podcast, viu e ouviu como os nossos dados podem estar expostos, mesmo que eles estejam dentro do nosso computador ou do nosso celular. E também já deve saber que um VPN é uma ferramenta para proteger suas senhas, seus dados bancários e seus documentos sigilosos que estão na internet. E nessa altura da série, no 5º episódio, também já deve saber que um VPN ainda te permite acessar a internet em servidores de outros países. E assim ter acesso a séries e filmes que ainda não chegaram ao Brasil. Tá, já sabe de tudo isso e por que ainda não contratou um serviço que vai aumentar sua segurança online? A hora é agora. A NordVPN oferece um negocião só para os ouvintes e as ouvintes do podcast O Síndico. Quem assinar pelo link exclusivo do podcast vai ganhar um desconto especial. Mas não é só isso. Também leva 4 meses de graça se assinar o plano de 2 anos. Quer experimentar a NordVPN e ainda não está 100% confiante? Não tem problema. Quem fizer uma assinatura e pedir o cancelamento nos primeiros 30 dias do plano, recebe todo o dinheiro de volta. O link para aproveitar essa promoção é nordvpn.com/osíndico. Vou repetir, nordvpn.com/osíndico. E se você preferir, já sabe, o link também está no texto de descrição desse episódio. Muito obrigado aos amigos da NordVPN e até a próxima. No momento em que uma história é contada, ela muda. Isso acontece porque uma conversa que era restrita a um punhado de pessoas passa a ser pública. E mais gente que fez parte dessa história pode aparecer. E pode também decidir falar a respeito. Foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas, desde que o podcast O Síndico foi pro ar. Se eu encontrar ele na rua, eu falo tudo que eu tenho direito, mais um pouco na cara dele. A primeira coisa é chamar ele de vagabundo, né? Enganar um monte de velhinho é vagabundo. E outro motivo que faz uma história mudar no momento que ela é contada é que essa história cresce. Porque aparecem novas peças para um quebra-cabeça que não estava completo. Peças que ainda faltavam. Às vezes, essa peça é um documento. Um documento que tinha ficado em sigilo até então, mas que agora pode vir a público e ajuda a contar um novo capítulo desse caso. A história de mais um prédio por onde passou um síndico chamado Hanif. Eu sou o Chico Felitti e esse é um episódio extra de O Síndico, um podcast da Folha e da Pachorra Felitti Áudios que investiga a história de um homem e 4 prédios na Grande São Paulo. Episódio 5. Não tem ninguém com esse nome. Sabe a lista dos 20 prédios que o Hanif disse ter administrado em São Paulo? E que ele prometeu me mandar depois da nossa entrevista em Portugal? 21 prédios em São Paulo? E em algum deles teve problema? Não. Você se incomodaria depois de me mandar uma lista? Mando. Pois é, ele não mandou. Mas ela chegou nas nossas mãos. Por outro caminho. Uma pessoa que trabalhou com ele anos atrás mandou para mim um documento da GGP, a empresa que estava no nome dos parentes do Hanif e que trabalhava nos prédios onde ele era síndico. Esse documento era um slide de uma apresentação de PowerPoint em que a empresa anunciava uma porção de nomes de prédios que Hanif administrava em 2020. Ou pelo menos dizia que administrava. O PowerPoint afirma que alguns dos prédios eram onde Hanif atuava como síndico e outros tinham contratado a sua empresa, a GGP. E, assim que esse e-mail chegou também uma pergunta anexada. Será que tinham outras histórias parecidas com a do Vibe, do estilo Bom Retiro e do prédio João Paulo II? Foi essa dúvida que os produtores Beatriz Trevisan e Guilherme Marconato tentaram responder. Eles rodaram São Paulo inteira, por dias. Foram de um canto a outro da cidade, tocando interfones e perguntando: vocês conhecem algum Hanif? A primeira parada é um prédio com nome em inglês. O Golden Towers, ou Torres Douradas em português. É um condomínio de luxo no Morumbi, com apartamentos de mais de R$1 milhão cada um. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sou repórter, tô fazendo um documentário sobre uma pessoa que ela tinha empresas de gestão de condomínio. Aí ela disse que ela já prestou serviços para esse prédio. Eu queria confirmar, checar essa informação para saber se
Enfim, de fato isso aconteceu. Como a gente ainda não conhecia nenhum morador, a tática era sempre a mesma: parar na portaria e perguntar. Quem seria? Ela chama Hanif. Hanif? E a maioria das vezes, o pessoal da portaria passa o contato de quem administra o prédio. Um síndico, uma síndica ou uma empresa terceirizada. Grupo Gestão Profissional. Ele já foi síndico profissional de alguns prédios e ele também tinha empresas de gestão de condomínios em São Paulo, no geral. E aí, qual é o nome dele? Hanif, Wanderson Hanif. Tá, liga daqui uns 5 minutinhos que eu vou verificar e te dou um retorno, tá? Tudo bem. E a Bia entra em contato com a responsável pelo prédio Golden Towers. Ele afirma que ele prestou serviços através do quê? de controle de acesso. Não tem não, porque a empresa que tá aqui, quando a gente pega controle de acesso, a gente já pega com segurança, com tudo. E a primeira resposta é um não. Nenhum Hanif trabalhou aqui. Tudo bem então, Patrícia. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau. O segundo destino também tem um nome estrangeiro, por mais que fique na Vila Sônia, perto da última parada da linha amarela do metrô. É o edifício San Diego. O pessoal da portaria diz que nunca ouviu falar de um Hanif, nem de uma empresa chamada GGP. Mas, por via das dúvidas, interfonam para uma pessoa que mora no prédio a vida inteira e que também foi síndica do condomínio por 20 anos. Mas, Dona Vermelho, me tira uma informação, por favor. Você não lembra do nome daquela empresa que você me falou uma vez que não pagou os funcionários? Você lembra o nome? Não? Acontece que esse prédio, o San Diego, já teve problemas com uma administradora de condomínio. E todo mundo sabe e comenta o fato de que alguém deu calote no condomínio. Mas os funcionários não lembram bem o nome da empresa. E já que Wanderson Bellarmino também já se apresentou como Hanif e como W. Costa, a Bia aproveita e mostra uma foto dele para o pessoal da portaria. Só para ter certeza que não era o mesmo homem com outra alcunha. O dono assim, da empresa, essas coisas você também não sabe, não. Ela procura pelo nome de Hanif. Hanif, ou Wanderson. Não. Tá bom então. Obrigada, Dona Hermelina. Desculpa estar incomodando. Não, ela falou que era outro nome e agiu praticamente da mesma forma. E esse prédio teve problema sim, mas foi com outra empresa. Dias depois, a gente consegue confirmar essa informação. Nada de Hanif. O terceiro prédio é o edifício Florianópolis, que não fica em Santa Catarina. Fica no bairro da Moca. Conheça a Portaria Virtual Segura White. Mais segurança, pagando menos condomínio. Aguarde um momento. Em breve, você será atendido. Boa tarde. Tudo bem, eu tô procurando pelo Wanderson Hanif. Fiquei sabendo que ele já trabalhou nesse prédio ou não. A senhora sabe me dizer? Aqui é a central de segurança. Ele já trabalhou aí? Seria o quê? A gente teve acesso a uma lista de prédios que ele talvez tenha trabalhado. Ele tinha algumas empresas. GGP, Arcanjos ou Grupo Hanif. Não. Nenhuma dessas empresas nunca prestou serviço para esse prédio? Não. E a resposta é a mesma, pela terceira vez. Não tem ninguém aqui com esse nome. Nem nunca teve. A lista dos prédios que a GGP dizia trabalhar vai diminuindo conforme a Bia e o Guilherme passam por mais alguns endereços. Tipo o condomínio Aquarela Paulistana, com 2 L's em Aquarela e 2 N's em Paulistana. Nada de Hanif. Eles também vão até uma madeireira que fica no Embu das Artes, uma cidade vizinha de São Paulo. Não existe registro nenhum de Wanderson Hanif ou Wanderson Bellarmino, nem só de Hanif, na lista das pessoas que trabalharam para eles. E assim, um por um, os prédios que o Hanif dizia ter administrado afirmam que nunca ouviram falar de nenhum Hanif. Até que eles chegam no último nome da lista, um prédio no centro, o edifício Bela Veneza, que fica na Bela Vista. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu tô procurando pelo Wanderson Hanif. Me falaram que ele já trabalhou aqui. O senhor sabe me dizer? Dessa vez, o síndico sabe de alguma coisa.
Ou melhor, um ex-síndico do prédio sabe de alguma coisa. Carlos Galvão ficou décadas no comando do edifício Bela Veneza. E anos atrás, ele contratou a empresa de Ranife para ajudar a administrar esse condomínio. Eu administrei um condomínio aí no Bela Veneza, na Bela Vista, durante 20 anos. E ele tinha uma empresa de administração de condomínios. Carlos diz que não tem muito para falar sobre Wanderson. Primeiro, porque não houve nenhum escândalo, tipo um carro arregaçado com um pedaço de pau na garagem. E segundo, porque o Ranife passou pouco tempo no Bela Veneza. Mas o que chama atenção é o que levou Ranife a sair desse quarto prédio em que ele trabalhou. Ele ficou mais ou menos um ano com nós. Depois ele é que entregou a demissão para sair, porque a intenção dele, ele queria realmente era terceirizar toda a portaria e a limpeza. Mas como eu filtrava todas as informações, checava tudo direitinho, as prestações de conta e tal, acho que não agradava muito ele, né? Entendeu? Então aí ele saiu. Quando eu conto para uma moradora do edifício Vibe que o Ranife ficou pouco tempo em outro prédio, ali pertinho, essa pessoa responde com uma metáfora interessante. Ela me diz: pois é, um vampiro só consegue entrar na sua casa se ele for convidado. O síndico pode até ser um mistério, mas o verdadeiro choque é descobrir o caixa do condomínio todo no vermelho. A gente viu isso nessa série, inclusive. Mas dá para evitar pesadelos com o Inadimplência Zero, da Superlógica. Com ele, o condomínio recebe 100% da receita, todo mês, mesmo que algum ou alguns moradores atrasem o pagamento. E a cobrança fica por conta da Superlógica, feita com cuidado e sem dor de cabeça. Não ia ter piscina verde que durasse com a Superlógica. Fale com seu síndico e sua administradora. IZ é o seu condomínio no azul. Sempre. Enquanto a Bia e o Gui percorrem São Paulo atrás da lista de lugares onde Ranife afirma ter trabalhado, eu sigo para Guarulhos. O destino é um prédio com nome de flor. Um prédio que nunca teve um síndico chamado Wanderson. Tudo bem, nós vamos na Thaís. Mas é nesse condomínio de 3 torres que mora uma peça essencial para essa história, que só decidiu falar agora. Pode entrar, irmão. Pode pôr o botão. Onde? Aqui? Aqui. Obrigado. Qual? Primeiro aqui. Você apertou o interfone aqui, ó. Apertei. Isso é um portão? Sim, pode empurrar ele. Tô empurrando. Valeu. O nome da mulher que abre a porta e me recebe é Thaís. Thaís Sum. Com licença. Tudo bem? Como você tá? Prazer. Tudo meu. Finalmente. E eu falo finalmente pra ela porque é a primeira vez que eu encontro a Thaís em carne e osso. Mas a gente passou horas no telefone e no WhatsApp. Foi ela, inclusive, que me mandou a foto do Ranife que encontrou no site da imobiliária de Portugal. Sou eu até que te mando a foto dele na Remax. Pois é, essa é a fonte que achou o Wanderson do outro lado do Atlântico, com um novo nome e um novo rosto. É ele em Portugal. Fez harmonização facial. Fez. E a Thaís não foi detetive a troco de nada. Ela tem uma ligação de primeiro grau com a história do síndico. É que a mãe dela mora no João Paulo II. E ela foi uma das responsáveis por investigar Ranife nesse prédio de Guarulhos. Eu fiz parte do conselho também do João Paulo, como faço parte do conselho hoje, da onde eu resido. Quem mora no João Paulo é minha mãe. E eu sou procuradora da minha mãe. Foi a Thaís, inclusive, que peitou o Ranife, junto com a Ana, que a gente ouviu no 3º episódio. Ela que desconfiou primeiro que a conta da água do prédio não estava paga. E por que ela não topou falar nos primeiros episódios do podcast? Talvez não por medo antes, porque nunca tive medo, eu mesma já tive embates com ele. É porque eu estava também em um processo familiar, tendo meu sogro, minha sogra, precisando mais de ajuda, então eu estava ausente, né? Ainda continuo, ainda tá aquela correria, porque eles tiveram problemas graves de saúde, como um AVC. Mas agora ela topou gravar uma entrevista, bem longe dos problemas prediais, dentro da sua casa, que fica em um prédio com um clima de paz e camaradagem. Aí, nesse processo de procurar empresas e tudo, uma moradora me chega com a apresentação da GGP.
A fala dela aí é cortada pela porta da frente sendo aberta. É a vizinha, que tem a senha da fechadura eletrônica. Aqui ninguém presta nesse prédio. Ninguém presta esse prédio. A gente chama ele de jambalaya. O jambalaya. É aqui. As pessoas têm a senha da sua casa. Elas entram. Eu fui viajar. Daqui a pouco me ligam de vídeo e estão dentro da minha casa. Eu não tava. O clima é bem diferente do João Paulo II. As vizinhas se divertem. Brincam que o prédio é o jambalaya. Mas também fazem marcação cerrada em cima da administração. Participam de assembleias tanto quanto participam de churrascos. E enquanto a vizinha vai na varanda fumar, a Thaís volta para a história do prédio da mãe. E traz uma informação nova. O que pode ter motivado Wanderson Hanif a administrar um prédio pequeno como João Paulo II, com um orçamento bem menor do que torres gigantes como as do Vibe e do estilo Bom Retiro. Aí ele entra, mas ele se apresenta como Wanderson Hanif, vem com outro rapaz que eu não me recordo o nome. Então, assim, uma puta... Você olha uma estrutura. E detalhe, isso foi assim o que ficou marcado. Será o meu primeiro condomínio em Guarulhos. E vou fazer tudo, o possível e o impossível. Mas esse será meu cartão de visita. Ele tinha plano de expansão. Plano de expansão para Guarulhos. Então, em Guarulhos, o João Paulo seria o cartão de visita. Thaís conta que ouviu de Wanderson que o plano dele era criar um império em Guarulhos. Administrar vários prédios pequenos de uma vez só na mesma cidade. E que o João Paulo era só um balão de ensaio para fazer isso. E no fim, é um cartão de visita fora do normal. Mas o plano não foi para frente. Quer dizer, foi para frente por mais de um ano no João Paulo II, mas não passou disso. A Thaís também traz outra novidade. Um segundo motivo para o prédio ter decidido não processar Hanif nem sua empresa. O primeiro motivo é que era consenso entre os moradores que eles não iam ganhar, porque as ações do síndico foram todas aprovadas em assembleia. Mas também teve um segundo fator, um fator mais humano nessa escolha. Quando a Thaís foi investigar a empresa dele, descobriu que a GGP estava no nome de outra pessoa, que não era Wanderson. E daí foi atrás de quem era a dona da empresa que eles teriam de processar. E encontrou nas redes sociais uma senhora que vivia uma vida simples no interior de Pernambuco. A mãe de Hanif. Eu fiquei puxando as coisas dela e... Quando eu vi aquela senhorinha de saia comprida numa foto, aí eu desmontei. Porque assim, você vai fazer o quê, Chico? A verdade é essa. Vai entrar com a ação? Beleza. E se lá na frente derem alguma coisa? Você vai em cima de quem? Daquela pobre senhora que não tem nada. E ao ver uma foto de quem era sócia da GGP, Thaís optou por votar contra o processo na justiça. Como diz a doutora, ele achou o jeito de ter realmente o crime perfeito. Porque é um crime tudo que ele fez. Só que ninguém consegue provar. Prova material não existe. Passados alguns anos desse estresse, ela consegue definir o síndico em uma frase. Coach é assim. Ele é o melhor coach que eu já vi. E também conseguiu maturar uma avaliação um pouco mais longa sobre o homem que conheceu. E outra que realmente, assim, pra mim ele tem um grau de psicopatia. Ele não entende, talvez, que ele veio de uma família humilde, como a grande maioria dos brasileiros, tá? E que se dá bem, só que assim, da forma errada, né? Enganando os outros. Ele poderia ter ido estudar, ser alguém na vida, ter realmente uma profissão digna, ao invés de ser um 71. A gente procurou Wanderson Hanif para esse episódio. Eu escrevi para ele, dizendo que eu tinha tido acesso à lista dos supostos clientes da GGP e que todos os prédios, menos um, negaram ter tido qualquer relação comercial, tanto com a firma quanto com o homem Wanderson Hanif. Mas ele nunca respondeu de volta. Não respondeu nem a mensagem em que eu perguntava se ele tinha mesmo voltado para o Brasil no começo de 2025, como ele dizia que era o seu plano. A Thaís aposta que o Hanif não vem mais. Ele não volta mais, Chico. Ele não volta. Ele pode vir aqui para fazer uma visita para a mãe, para a irmã, e ver o filho e vai de novo. Aqui ele não fica mais. Imagina, cidadão português agora. Vai vir fazer o que aqui? Vai vir bater panela? Lula, Bolsonaro. Lula, Bolsonaro. Não, filho, não.
que ficou no Brasil é uma sensação que acompanha a Thaís há alguns anos e que até poderia servir como moral da história, se histórias reais tivessem morais. O sentimento, eu acho que é o sentimento de todo brasileiro, que sempre se ferra e no outro dia você tem que acordar e ir trabalhar e vida que segue. Eu me despeço dela. Aproveito que estou em Guarulhos e volto pro edifício João Paulo II, para ver como a vida segue por lá. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A não ser que esse lugar seja o edifício João Paulo II. Depois que o podcast foi pro ar, a Ana, que deu entrevista em nome do prédio, me mandou uma mensagem. Tudo bem? Não? Eu vim falar com a Ana. Só um minutinho, tá? Obrigado. A mensagem da Ana dizia o seguinte: aconteceu de novo. O raio caiu no mesmo lugar, mas ainda a gente está estudando tudo o que aconteceu. Depois do Hanif, nós fizemos uma eleição, entrou uma nova equipe. Depois dessa nova equipe, não rolou, não flui, né? Algumas chateações, alguns apontamentos, algumas inconsistências que a gente ainda está estudando, né? Porque a gente precisa entender o que aconteceu nesse cenário, nessa atuação aí. Depois que Hanif deixou o prédio com uma dívida trabalhista de dezenas de milhares de reais, João Paulo II escolheu outra empresa para ficar no lugar dele. E tudo parecia estar bem. Até que a Ana começou a ver umas coisas estranhas nas contas do condomínio. De novo. Então, nesses estudos, a gente já veio abrindo um pouco mais o olhar, né? Aí depois entrou outra empresa, abrimos também um pouco o olhar. Se foi cedo ou tarde, ficou 2 anos aqui. Mas já começou meio estranho. A gente tinha pessoas que já tinham dado uma sacada. E aí a gente não fluiu. Então foi onde o pessoal falou, poxa, o condomínio tá chegando a R$700 aqui. É um condomínio de R$700 aqui. Quanto era na época do Hanif? Tava 469, mais ou menos. A mensalidade do condomínio subiu esse tanto porque o prédio começou a ter novos gastos. Processos trabalhistas de funcionários que trabalharam durante a gestão de Hanif. Contas que estavam em aberto desde a época do síndico. Mas a gestão que veio depois dele também gerou suspeitas. E acabou deposta em março de 2025. Faz pouco mais de 1 mês que João Paulo II contratou um síndico em quem confia. Um síndico que já trabalha num prédio ali do lado faz mais de 10 anos. O nome dele é Wagner, e ele mora no prédio vizinho, que já o elegeu síndico 5 vezes seguidas. Wagner não fez nenhuma promessa diferente dos outros. João Paulo II escolheu ele porque ele era prático, não vinha prometendo milagres, nem tinha uma apresentação sofisticada de PowerPoint. Meu nome é Wagner Will Peter Emílio Dias Marques. Eu sou um pequeno empresário, né? Eu tenho uma empresa que ela faz todas essas correções nos condomínios, né? E para trabalhar como... Eu nem gosto dessa palavra síndico profissional. Eu entendo que eu sou um gestor. Né? Síndico profissional porque o síndico é profissional, o serralheiro é profissional. Isso não existe. Isso aí foi algo que colocaram aí que... Eu entendo que é até horrível isso, porque tudo tem uma profissão. A única coisa que ele prometia era conseguir rever todas as contas do prédio. E, nas primeiras semanas de gestão, ele já cancelou 5 contratos com prestadores de serviço, porque achou que a entrega não condizia muito com os valores que eram cobrados. O que fez esse prédio economizar um dinheiro, que parece modesto, mas que pode fazer a diferença. São 5 mil por mês. E agora já vamos chegar com mais algumas coisinhas que eu preciso resolver essa semana juntamente com elas. Poxa, a gente está falando de 6 mil mês de economia. Esse dinheiro vai ser empregado aonde? No meu bolso? Esse dinheiro não é meu. Nem no meu bolso eu tenho dinheiro. Meu dinheiro está no banco, né? Porque hoje é tudo... O nosso dinheiro é um cartão de plástico, né? Então esse dinheiro vai ser empregado dentro do condomínio. Aí você consegue criar uma situação evolutiva dentro do condomínio. Porque o dinheiro ele está ali de uma forma o quê? De uma forma transparente. De uma forma transparente. Ele está sendo usado realmente para o fim que ele foi criado, que é dentro dessa taxa condominial. Não adianta ficar inventando. Visitar o João Paulo II e descobrir que esse condomínio elegeu mais uma gestão que depois derrubou por suspeitas, pode parecer um final desesperançoso para essa história. Mas a Ana garante que não, que os perrengues dos últimos anos serviram para alguma coisa.
alguma coisa além de causar úlceras e dor de cabeça. Agora, a última assembleia que nós tivemos para destituição de cargo e para aprovação de contas, né, que a gente não pôde aprovar as contas, desceu acho que em torno aí de umas... Eu só consegui 35 assinaturas. Para mim é um número bom. Desceu as pessoas. E quem não desceu mandou a procuração. De 3 para 35? Sim, tem como multiplicou provar. por 10, 11. Então está em torno de 42% do prédio, mais ou menos. A Ana diz que o que existe no João Paulo é uma vontade coletiva de cuidar do prédio. Mais gente participando das decisões. Moradores atentos a cada movimento do poder. O que ficou depois de um trauma e de uma acusação de calote é uma democracia mais saudável do que uns anos atrás. Ou pelo menos é o que a Ana espera. Alguma coisa mudou também em São Paulo. Mais precisamente com uma pessoa que fez parte de um levante em um edifício na República. O primeiro prédio que eu visitei para essa série. Desde que o podcast foi pro ar, a Evelyn, do edifício Vibe, começou a ser reconhecida na rua. Algumas pessoas vêm me perguntar se eu sou a síndica, né, porque reconheceram a minha voz. No trabalho do meu marido, pediram para tirar foto com a síndica e com o esposo da síndica. Mas esse lampejo de fama não é o que importa para ela. O que toca muito a Evelyn é quando as pessoas reconhecem que o movimento que tirou Hanif do Vibe foi encabeçado por mulheres. Por ela, pela Lígia e por outras tantas que se uniram para formar uma oposição. Uma oposição que também contava com alguns homens simpatizantes, tipo o Bruno e o Raul. Que é importante a gente destacar de que foram importantes as mulheres, porque pessoas como o Hanif, eles só fazem essas coisas porque ninguém toma a ação, né? E quando mulheres se unem e tomam ação para si, elas conseguem fazer a mudança e agregar mais pessoas no processo. A Evelyn não é mais síndica e nem mora mais no Vibe, mas diz que aprendeu algumas coisas com os maus bocados que ela passou. Porque ninguém denuncia, ninguém quer saber, as pessoas têm medo, o que é do coletivo não é de ninguém, né? É do responsável do síndico, do prédio, eu como morador não tenho responsabilidade, né? E ela tem um conselho que tirou dessa história surreal. As pessoas têm que tomar atitude, Chico, senão o Hanif, ele é só um, né? Dentro de vários picaretas que tem nesse meio. Esse conselho serve para o prédio Vibe. Serve para o condomínio estilo Bom Retiro. Serve também para o edifício João Paulo II. Serve para mim e espero que sirva para você. No próximo episódio extra de O Síndico... Na quarta-feira que vem, a gente abre as portas do nosso condomínio para você, o ouvinte e a ouvinte. Eu e um dos sujeitos que mais entende de prédio vamos ouvir as histórias de síndico que chegaram do Brasil inteiro desde que o podcast estreou. Tem coisa pra chorar de rir e tem coisa pra chorar de raiva. O atual síndico do meu condomínio, há uns anos atrás, ele descobriu que a síndica daquela época tinha colocado silicone. Então ele passou de porta em porta, fazendo abaixo-assinado para tirar ela do poder, porque, segundo ele, ela tinha colocado esse silicone com o dinheiro do condomínio que ela estava roubando. A gente se encontra lá. Quer ouvir agora o segundo episódio extra de O Síndico? Você pode. É só apoiar o podcast com $2 no Patreon ou R$10 na Aurelo. Você vai poder escutar o último episódio agora mesmo. O link para apoiar tá no texto de descrição desse episódio. Assinantes da Folha também têm acesso antecipado. E o link também tá na descrição desse episódio. O Síndico é um podcast da Folha, produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação dessa série é minha, com a Luciana Coelho. A produção é da Beatriz Trevisan e do Guilherme Marconato. A edição de som e a trilha sonora são do Luan Alencar. A imagem de capa do podcast é da Catarina Pinhato. A supervisão é de Daniel Castro e da Luciana Coelho. Meu muito obrigado por você ter voltado para ouvir mais um episódio dessa história. E eu sei que você já fez isso, mas se ainda não fez, a hora é agora. Tem como dar 5 estrelas pro podcast no seu aplicativo de áudio? Sua avaliação é nosso ganha-pão. Um abraço e até semana que vem.